Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Eita, meus irmãos, que dia maravilhoso esse. Que dia extraordinário esse que o Senhor nos deu. Tem sido assim um tempo assim maravilhoso na presença do Eterno. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Eu quero agradecer a todas as orações dos irmãos. Recebi muita mensagem nesse período que eu estava viajando. E foi bom, porque deixamos o nosso segundo filho, ele agora está estudando fora. E é um misto de emoções, né? Saudade, mas também alegria por ele estar vivendo esse novo tempo. Nós estamos vivendo um tempo muito novo em nossa casa, então tem sido um tempo assim muito bom. Graças a Deus que ficou o Léo, né? Mas o Léo hoje disse que vai também, então eu falei para minha esposa, nós vamos se agarrar um no outro, né? Que nós temos que dar certo, que vai ficar só nós dois. Mas tem sido um tempo assim muito gostoso. E assim, o novo de Deus na nossa família, nós queremos ver mesmo os nossos filhos voando na presença do Senhor. E eu quero agradecer as orações. São as orações que nos sustentam, que nos dão direção. E é interessante, irmãos, que nesses 14 dias que eu tirei para viajar, eu achei que eu ia demorar mais para resolver as coisas, né? E eu então resolvi lá tudo em 4 dias. Então eu tive muitos dias de folga lá. Então eu gastei muito tempo, investi muito tempo ali na presença do Senhor, não tendo nenhum compromisso, e eu me preparei durante quase uma semana para ministrar a palavra aqui, para descobrir ontem, meio-dia, que não era o que eu ia pregar aqui. Interessante isso, né? E hoje eu terminei a palavra, era 3 minutos depois de meia-noite. E eu entendo que o que Deus tem para te falar hoje, e aquilo que Ele tem feito, né? Tem feito durante todo o dia, é algo muito especial. Eu oro para que a graça de Deus venha sobre esse lugar, como Ele veio nos 3 cultos anteriores. Eu oro para que Deus fale ao seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus abra novamente os nossos olhos e nos dê uma profundidade maior do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero falar para você sobre pegue o livro e coma-o. É uma expressão que está lá em Apocalipse, no capítulo 10, do versículo 8 ao 10, né? Mas eu queria introduzir a palavra de hoje dizendo que o maior desafio que temos ao ler a Bíblia não é memorizar o versículo, não é estudar a história narrada, não é nem tirar uma lição da história. Um dos maiores desafios que nós temos hoje, e eu quero que você me entenda, é ler a Bíblia como palavra de Deus. O maior desafio não é retirar informação deste livro, mas é sermos formados por Ele, porque vemos nele a autoridade de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ler a palavra de Deus significa ver o texto muito mais do que uma literatura, regras morais e uma história. É experimentar a própria voz de Deus falando com você. E muitas vezes não temos um conhecimento maior do Senhor, porque não vamos com esse entendimento que estamos falando da voz de Deus escrita num livro. Porque existe um risco em ter familiaridade com esse texto e não obedecê-lo. Existe o risco de decorar, mas não se curvar, de citá-lo e não se render. Conhecer a letra, mas nunca ouvir a voz de Deus.
A falta de crescimento espiritual está ligada diretamente à falta de ler a Bíblia na autoridade pela qual ela foi escrita, como palavra de Deus para as nossas vidas. E eu aprendi isso com Eugene Peterson. Ele conta uma história que sua esposa estava com o neto, após o culto, onde o seu neto tinha recebido um livrinho do Novo Testamento, né? Um testamento bem pequenininho, do pastor, e ele estava muito empolgado. Então ele saiu com a sua avó e sentaram num banco de uma praça, porque logo após o culto eles iriam para o museu. Mas antes de ir para o museu, eles sentaram, comeram um lanche no banco da praça, e na hora que eles iam sair, o netinho falou assim: agora não, vovó, espera aí. E ele então abre a sua lixeira e pega um Novo Testamento e começa a ler. E ele gasta ali alguns minutos lendo, né, folheando, observando. E aí depois de alguns minutos ele fecha o Novo Testamento, coloca na sua lancheira e diz assim: pronto, vovó, agora a gente pode ir. Mas tem um detalhe: o neto de Eugene Peterson ainda não sabia ler. Ele pegou a Bíblia, o Novo Testamento, e abriu. E ficou como quem lê. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Ele ficou como quem lê, desejoso em ler, mas ele fez aquilo porque era simplesmente um costume em sua família. Lógico que nós achamos isso lindo, porque é um costume que logo a criança, sabendo ler, ela vai poder aplicá-lo. Mas Eugene Peterson, quando ouviu essa história da sua esposa, e ele então escreveu um livro. Ele escreveu um livro porque tem muitas pessoas que são iguais ao seu neto. No seu livro ele conta: abrem a Bíblia, mas não aprendem. Abrem a Bíblia, mas não conseguem captar o que está nela. Óbvio que é o Espírito que revela, mas aqueles a quem o Espírito revela, com que espírito leem a palavra de Deus? Aqueles que sabem que ela é sagrada, como leem e como passa o tempo com ela? Então Deus deixou uma revelação, um livro, e é o registro da sua voz. Aleluia. É o registro da sua voz, que, lido com entendimento, com fome, com desejo, a leitura se torna encontro, o estudo se torna culto, e um versículo se torna vida para a nossa vida. Quantos aqui já tiveram o seu dia salvo com um versículo da palavra de Deus? Um versículo mudou o seu dia. Ele, sabe, transmitiu vida para a sua vida. E diretamente ou indiretamente, toda a Bíblia tem um único propósito, o fim último pelo qual ela foi escrita: entrar dentro de nós. A Bíblia não foi escrita para nos informar. A Bíblia foi escrita para nos formar. Amém, meus irmãos? A Bíblia foi escrita para nos transformar. A Bíblia foi escrita para trabalhar em nossa alma e formar um tipo de vida dentro de nós que alinhe o nosso mundo ao mundo de Deus. Uma leitura que honre as palavras da palavra de Deus como sagrada. Porque nós temos a tendência de tentar incluir Deus em nossas vidas. Isso é um profundo erro. A Bíblia, como palavra de Deus, ela quer nos levar a descobrir como incluir a nossa vida na vida de Deus. Como não pegar Deus e preencher os buracos da nossa vida, não. Mas aprender a lidar com Deus nos termos divinos. Porque não é incomum nós lermos a Bíblia para buscarmos resgates, socorros para a nossa vida cotidiana. Não. O fim último pelo qual a Bíblia foi escrita não é para ser um recurso para você preencher a vida que você escolheu ter, não. A Bíblia foi escrita para mudar a nossa alma e nos fazer olhar o mundo, viver o mundo segundo a vontade do Altíssimo. Não é Deus que vem para a nossa história, é nós que entramos na história de Deus. Aleluia, irmãos.
Mas alguns leem a Bíblia como um livro histórico, como um jornal online, uma revista online. Outros leem como, né, os recursos milenares da mente que poderá crescer intelectualmente, moralmente, sei lá, até materialmente. Eu lembro de alguém que uma vez me procurou para buscar recursos para conhecer a palavra de Deus. E ele perguntou: pastor, quais os livros que eu leio para aprender mais da palavra? Eu falei: que bom, né? Fico muito feliz de você estar interessado. Eles: porque o ambiente que eu estou frequentando agora, o lugar que eu estou frequentando agora, o despreparo intelectual bíblico é visto como algo que não é aceitável. E eu descobri que aquele homem, ele estava querendo Bíblia para poder respaldar um conhecimento, um nível na sociedade, ou mesmo provar que ele conhecia aquilo que era necessário para ele estar aonde ele queria estar. Não posso julgá-lo, mas o que eu entendi é que ele não queria ser mudado por ela, ele queria que ela mudasse a sua vida. Alguém está me entendendo aqui? Ele queria conhecer ela para os seus próprios deleites e para o seu próprio status. Ele não queria que o texto formasse algo em ele, mas ele queria, já entendendo o que ele queria viver, usar o texto para respaldar. E por que eu estou aprofundando, né, na introdução? Por que eu estou gastando esse tempo na introdução? Por que eu estou, tentando lhe colocar e situar você no que eu quero dizer? Porque muitas vezes nós confiamos a nossa vida a um médico que vai nos dar um remédio, que vai nos fazer uma operação, que vai fazer um transplante. Nós confiamos num advogado que vai cuidar de uma ação que vai ser a nossa ruína ou o nosso sucesso. Nós confiamos num contador onde ele manda o boleto dos impostos e nós pagamos. Nós confiamos nos professores que vão ensinar os nossos filhos. Nós confiamos no engenheiro que constrói um prédio de 25 andares e você compra o andar do meio, que pode te imprensar de baixo para cima ou cair de cima para baixo, não sei. O fato é que nós confiamos em muitas autoridades, mas muitas vezes lemos a Bíblia e não a vemos com a autoridade que ela é, palavra de Deus para o nosso coração. E é interessante que algumas pessoas querem entender para obedecer. Não, irmãos, às vezes a gente não entende. A maioria das coisas que nós fazemos sobre orientação e consulta, a gente não entende. Eu não quero entender como um médico me dá um remédio. Eu quero que ele me dê o remédio certo. Nós estávamos na construção da igreja, eu, o engenheiro e o administrador. E essa primeira fase da construção, ela é a fase de aterro e terraplanagem, né? Então tem uma máquina chamada rolo, né? Uma máquina gigante lá que tem um rolo imenso na frente. E ele vai compactando o material que é colocado lá, né? E meus irmãos, ele anda muito devagar. E anda muito acelerado o motor. Eu falei: gente, é muita gasolina. Ou diesel, né? É muito diesel dentro de uma máquina desse tamanho. E eu falei para o engenheiro: por que você está gastando tanto tempo nesse mesmo lugar? Passa essa máquina e já vai para o outro. E, né? Aí ele disse: não funciona assim, precisa passar tantas vezes. Aí ele começou a me explicar a umidade do solo, começou a me explicar tanta coisa. Eu falei: para. O jeito certo é o que seu. Ele disse: então pronto, faz. Muitas vezes nós não temos a menor ideia. Nós pegamos consultas e cremos que aquilo ali é o correto para nossas vidas. Mas meus irmãos, eu estou falando para uma igreja. Isso aqui é um livro qualquer, ou é palavra com autoridade sobre sua vida? Ou é palavra com autoridade para o nosso coração? Feito isso, eu quero te mostrar um texto, onde eu quero compartilhar o que está acontecendo aqui. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Diz assim: então vi outro anjo que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Já é muita informação só aqui. Sua face era como o sol, suas pernas eram como colunas de fogo. Interessante aqui. Você consegue ver isso? Você consegue enxergar isso? Parece um texto de ficção.
Mas se é palavra de Deus, você precisa levar em consideração o que está escrito. Versículo 2: ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Agora pule para o versículo 8 comigo. Depois falou comigo mais uma vez a voz que tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livro da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Olha só. Entra comigo na história. João tem uma visão. E nessa visão dada por Deus, ele escreve essa visão dizendo que viu um anjo. E o anjo estava com o quê? Um pé aonde, irmãos? Lembra disso? Um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. Bem, dá para entender que esse negócio aí é grande. Esse ser é imenso. Vamos lá? Me acompanhe. Porque não significa que você não entende que não é verdadeiro. Ah, mas pode ser uma metáfora. Melhor ainda para você entender, como você vai descobrir no final. O fato é que quando eu leio a Bíblia como palavra de Deus, eu preciso ver que tem alguém com um livro em suas mãos, com um pé sobre a terra e outro pé sobre os céus. Na verdade é o pé direito sobre a terra e o pé esquerdo sobre o mar, perdão. Terra e mar. Ele é imenso, esse homem. Esse anjo, esse ser, ele é imenso. E se ele é imenso como diz ser, eu preciso ter interesse em saber o que esse ser imenso tem em suas mãos. Alguém consegue acompanhar o raciocínio aqui? E a Bíblia diz que ele segurava um livrinho que estava aberto. Ou seja, um livro que revela a vontade de Deus. Não velada, escondida, mas acessível. Um livro que é uma revelação inteligível, aberta, com palavras, com conhecimento acessível. Alguém está me entendendo? Diga amém. Então esse simbolismo, ele nos leva a perceber a importância desse livro. Só que aí João diz no versículo 8, que o anjo falou para ele, que a voz falou para ele: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí João diz que ele se aproximou do anjo, pediu o livrinho, e o anjo disse: pegue-o e coma-o. Alguns aqui já têm conhecimento bíblico e sabem que não é a primeira vez que um homem é convidado a Deus, ou ordenado por Deus a comer de um livro. Ezequiel fez isso, Jeremias fez isso, e agora João faz isso. Tudo indica que comer a Bíblia é uma ótima dieta para o cristão. E talvez o único meio corretamente realmente de ler as Escrituras. Agora, veja o detalhamento do texto. Assim me aproximei do anjo, pedi o livro, e ele disse: coma-o, pegue e coma-o. Sabe, tem alguns movimentos aqui. Eu vi o livro, eu ouvi o anjo me chamar, eu me aproximei, eu peguei e eu comi. É como se Deus estivesse falando: fique perto do livro, perto ao ponto de você pegá-lo e de você mastigá-lo. Agora preste atenção aqui agora, irmãos. Redobre sua atenção comigo aqui agora. Agora o livro faz parte dos terminais nervosos de João, dos seus reflexos, da sua biologia, da sua vida. A cena é radical. João não apenas lê, mas ingere o livro. A palavra não fica do lado de fora, fica do lado de dentro. O livro não pode ser consultado apenas como um manual externo. Não, agora ele precisa ser ingerido. Sabe, agora o livro faz parte porque depois da mastigação já não é mais separação. O que é o livro que sou eu? Porque agora ele está dentro de mim. Agora ele circula em meu sangue. Sabe, comer a Bíblia é transformar o texto em parte da nossa vida, em parte de nós mesmos. Mais do que obrigação ou tarefa, é envolvimento. Sabe, a narrativa bíblica mostra que ler a Bíblia é mais do que você pegar a informação, mas é assimilar nas suas entranhas.
É por isso que é doce e é amargo. É doce, porque tudo que vem de Deus é bom, amém? Mas é amargo, porque às vezes a palavra de Deus desce em nossa vida, e quando ela nos invade, ela exige mudança. Amém? Ela nos invade e ela nos redefine. É por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, ela não perde tempo, ela corta na ida e na volta. Espada afiada dos dois lados, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos. Ela separa-nos no nosso mais íntimo. Ou seja, a palavra de Deus desce e nos confronta, expõe as nossas motivações, quebra o nosso orgulho, sabe, ilumina os corações os lugares mais escuros dos nossos corações, rasga os ídolos ou revela-os. A Bíblia nunca é uma utilidade estética, ela é uma cirurgia espiritual. Mas se você observar o texto, ele tem muito mais detalhes. Assim me aproximei, diz João, eu me aproximei. Irmãos, Deus não obriga a colocarmos sua palavra em nossa boca. Quem se aproxima, pega e come, somos nós. Ninguém será obrigado a comer da palavra de Deus. Precisa-se ir a ela. Precisa se aproximar a ela de livre vontade. Deus nunca obrigará um homem e uma mulher a alimentar-se dele. Deus não obrigará homem algum a conhecê-lo. Deus não vai nos levar à força ao conhecimento de quem Ele é. Ler a Bíblia jamais será uma imposição divina. Amém, meus irmãos? Mas uma escolha pessoal. Por isso, àqueles que se aproximam, dois efeitos lhes esperam após ingerir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem promessas e certezas doces, mas também tem advertências e profecias amargas. Qualquer um que digerir a palavra de Deus terá sentimentos mesclados. Lembra que eu falei? Ao enviar um filho para um lugar tão longe como eu fiz, você tem sentimentos mesclados: saudade e alegria. Certeza que esse garoto agora está recomeçando, ou está começando a vida dele de verdade. Mas também saudade, porque você queria que ele estivesse do seu lado. Sabe, a nossa vida, ela é assim. Ela é um mesclado de sentimentos. E ao ler a palavra de Deus, se isso não acontece, é porque não foi lida, não foi comida, não foi ruminada. Ainda é só um livro estético na sua vida e não está agindo de forma cirúrgica no seu espírito. E eu queria muito que você entendesse isso de uma forma muito simples. Palavra de Deus é quando ela entra e faz parte da minha vida. É doce porque nos honra em conhecer aquele que nos criou, mas às vezes é amarga, porque nós saberemos o quanto nós nos desviamos da sua vontade. É doce, porque nos fala, é amarga, porque nos fala que nós estamos perdidos, mas é doce, porque nos revela a grande salvação, Jesus. E não é isso o Evangelho? E não é isso a boa notícia, primeiro vindo a ruim? Que nós estamos perdidos, mas em Cristo nós podemos ser achados. É por isso que quando alguns ouvem a palavra de Deus, sentimentos como que misturados, mesclados, viessem sobre sua vida. Na verdade, é um sabor agridoce quando Deus fala com você. É salvação somente? Não. É perdição somente? Não. Todo verdadeiro cristão sabe disso. A palavra de Deus é doce, mas quando ela é ingerida,
ela tem um custo em nós, que é a mudança. Quantos me entendem? Diga amém. E é por isso que quando falamos da palavra de Deus, precisamos saber se realmente tivemos um encontro com ela. Porque assim como é na lei, não saber a lei não lhe isenta da culpa de descumpri-la. Eu não sabia que era contramão. Tudo tranquilo, só tome a multa e pague. Não importa se você não sabe. A lei não está preocupada se você a conhece. A lei, ela vai agir sobre ignorância ou sobre descumprimento voluntário. Mas a palavra de Deus, ela tem um agravante. A Bíblia, ela não age somente em você porque você não sabe, mas aqueles que sabem e não obedecem, acumulam ira de Deus sobre sua vida. Isso é da sua cabeça, Ricardo? Ou você encontrou isso na palavra? Sim, está na palavra, Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua vontade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ou seja, ao saber e não mudar, você tem acúmulo de condenação sobre a sua vida, é obstinação teimosa. Então a ação da palavra de Deus em nossa vida, ela precisa ser agridoce, meus irmãos. Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados, o que diz a Bíblia? Não prospera. Quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Qual é o amargo desse versículo? Quem esconde os seus pecados não prospera. Qual é o doce desse versículo? Mas aquele que confessa jamais ficará sem a minha misericórdia. Essa é a doçura. Quem abandona encontra misericórdia. Este é o amargo. Mas quem esconde jamais prosperará. A palavra de Deus é boa, mas não é ela que se adapta em nossa vida, é nós que nos adaptamos a ela. Ela é boa, mas exige. Ela é de Deus, mas é dada aos homens. Ela é perfeita, mas vai para o estômago de gente imperfeito. E quando a perfeição bate dentro de nós, quem é que tem que mudar, meus irmãos? Somos nós. E essa mudança, às vezes, ela gera inconvenientes. Uma vez C.S. Lewis foi questionado por que a palavra de Deus era tão dura em muitos aspectos. Ele respondeu isso, e ele estava num ambiente acadêmico, né? Oxford. Ele diz o seguinte: devemos pregar o evangelho para o povo porque é verdadeiro, e não simplesmente porque é bom. O que ele estava dizendo? Muitas vezes você vai ouvir algo bom que lhe parece não ser tão bom, mas é a verdade, e nada é melhor do que quando a verdade nos encontra. E onde a palavra de Deus chega, meus irmãos, de verdade, a autoridade de Deus sobre a vida de um homem, ela muda. Por isso que Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus ela é fogo, ela é martelo, ela despedaça a rocha. Como ficar ileso diante do fogo, do martelo e da bigorna? Deixa eu te falar agora mesmo, Deus está falando, irmãos. E não é porque eu falo uma multidão ou uma presunção, não é isso. Deus está falando agora, e Ele está martelando, Ele está queimando, Ele está despedaçando. Eu oro para que a palavra de Deus nos corte, nos queima e nos despedace. E talvez seja uma expressão um tanto quanto dura do Senhor, mas deixa eu te dizer, irmãos, o homem que Deus deseja, a mulher que Deus deseja, nem se for necessário, Ele a quebra em pedaços, mas dele o terá. Isso é amor. Ele é amor. Mas por que a palavra de Deus tem que cortar, queimar e despedaçar? Oh, meus irmãos, é simples. A salvação, que é graça de Deus, ela nos atinge de tal maneira que ninguém chegará no céu ileso de mudanças aqui na terra. Eu vou repetir: ninguém
jamais entrará no céu ileso de mudanças, quando a graça de Deus, a verdade de sua palavra entra em nós. Salvação é uma consequência da graça de Deus ter alcançado você. E santificação é uma consequência de você ter sido salvo. Agora, uma pergunta que nós fazemos aqui. Por quê? Será por quê que tanta gente conhece a palavra de Deus e ainda não muda? Sim, teve um encontro com o Deus da palavra e com a palavra de Deus, e não muda. Paulo explica isso. Atos explica isso. Hebreus explica isso. Mas deixa eu te dizer somente 2 versículos. Em Atos capítulo 7, 51, diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Já viu? Surdez espiritual. Gente que não ouve, ou que não tem pretensão de ouvir, ouvidos que não desejam, que não percebem, ouvidos insensíveis. Mas não é só ouvidos surdos, mas tem gente que também tem audição seletiva, já viu? Já viu gente que tem audição seletiva? Ele não está interessado no assunto, mas quando fala assim, mas o vizinho, aí ele... Por exemplo, lá em casa, todos os meus filhos nasceram com audição seletiva, todos os 3. Quando eu falava assim, pro banho, nenhum ouvia. Mas quando eu falava assim, é o lanche, é o almoço, é o futebol, é a piscina, viu? Então tem gente que tem audição seletiva. Deus diz que tem muita gente na igreja com audição seletiva. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os seus mitos. Ai, meus irmãos, vivemos num tempo onde muita gente não tem estômago para a palavra de Deus. Quer encher a vida de qualquer outra coisa. E volta para cá agora, volta para cá. Não muda o canal não. Meus irmãos, eu vou fazer a pergunta mais óbvia do mundo para quem frequenta uma igreja. O que é mais importante, essa vida ou a por vir? Qual é a era mais importante? Essa era ou a era a por vir? A era que virá. Qual é mais importante, irmão? Qual é mais irmão? Irmão? Alguém tem dúvida? É mais importante essa vida ou que vem pós essa vida? Vamos lá. E qual delas você tem mais interesse em conhecer? Por quê? Porque normalmente nós conseguimos chegar aos 40, 45 anos PhDs nesse reino, no reino da terra. PhDs em nossas profissões, treinados, afiados. Mas muitos ainda continuam o quê? Analfabetos ou ainda no jardim de infância da palavra de Deus. Quem realmente você está ouvindo e o que realmente você quer colocar o seu tempo, meus irmãos? Conhecer a Bíblia é uma experiência pessoal. Só você pode comê-la, só você pode desejar, só você pode introduzir isso dentro de você. Só você pode ouvir a voz. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitos aprimoram no máximo o seu conhecimento sobre aquilo que desejam na terra. E poucos realmente têm essa ênfase no conhecimento de Deus. Eu sei, irmãos, que muitos pensam que Deus escolheu alguns para ter habilidades especiais para ensinar a palavra. Não, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos nós temos condições de conhecer Deus, porque senão seria até uma injustiça de Deus. Agora eu sei que alguns têm facilidade em discernir o que come. Você já viu gente que quando experimenta a comida diz assim, eu não sei nem os temperos. Páprica, existe? Existe, né?
Eu só sei onde tem orégano. Onde tiver orégano eu sei que existe. Mas tem gente que diz páprica. Qual outro? Qual tempero aí? Me ajudem, as cozinheiras. Chimichurri? É chimichurri? Como é que é? É, obrigado. É esse nome bem aí. Tem pessoas que comem e ela sabe dizer a composição daquela comida. Eu sei que tem pessoas que estudam a Bíblia e eles têm essa habilidade de nos levar a vários lugares, através de vários, a sua facilidade em ensinar. Mas meus irmãos, deixa eu lhes dizer, todos nós temos habilidade para conhecer Deus. Deus nos fez assim. Deus nos deu um Espírito Santo, amém? E nós temos um Espírito que se comunica com esse Espírito. Sabe, não é só simplesmente uma habilidade para poucos. Tanto que João tem que comer. Porque o assunto não é divertimento intelectual. O assunto é vida que agrada a Deus. Saber o que está escrito, falar o que está escrito, comer o que está escrito. Não é informação, é a formação da palavra de Deus imposta em nós pela sua autoridade. Não há como ler seriamente a palavra de Deus e não sentir necessidade de mudança. Ela vai provocar as reações mais múltiplas na sua vida. Ela vai ser doce, muitas horas, mas outras horas ela será amarga. Eu conheci gente que quando leu a Bíblia a primeira vez ficou maravilhado. Mas conheci gente que quando leu diz assim: isso aqui não tem cabimento. Um Deus que condena pecadores. A Bíblia é comida, irmãos. E ela vai trazer todos os efeitos na vida de alguém. E talvez pareça até uma expressão não muito casual, ou você ouviu isso. Mas a verdadeira palavra de Deus, ela vai te dar acidez no seu estômago. Ela vai confrontar o seu eu e vai te exigir mudanças. Não gosto, pastor. Tudo bem, eu estou para lançar uma Bíblia também. Eu vou lançar uma Bíblia. O nome da Bíblia, a capa da Bíblia vai estar escrito assim, ó: Bíblia sabor de mel. Eu vou retirar todos os versículos ruins da Bíblia. Apocalipse a gente só vai deixar mesmo novos céus e nova terra. Vamos tirar tudo. Sermão da montanha, só parte boa. Olha, eu garanto que a Bíblia que eu vou lançar vai vender milhares ou milhões de unidades. Sabe por quê? Porque não tem uma vez que você abrir, não tem uma página que você abrir que não vai ter uma coisa boa para você. Irmão Jesus, isso não é Bíblia. Sabe o que é o nome disso? Caixinha de promessa. O nome disso é caixinha de promessa. Ainda tem umas que você diz assim: meu Deus, para que eu tirei essa hoje? Não é essa hoje, é o dia da outra. Aí, essa aqui, ó. Eu não duvido, irmãos. Eu não duvido. Agora, é um absurdo o que eu estou lhe falando. Ninguém deveria comprar uma Bíblia assim. Mas tem gente que só vai no culto, só vitória. Irmão, se é só vitória, já não é a Bíblia. Amém, irmãos? Amém? Está feliz ainda? Está feliz? Só vai no culto que é destravando o meu destino. Eu vou destravar mesmo, vou dizer que você não tem, a não ser que você seja salvo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem esse efeito em nós. Agora, depois que você a digere, tarefa irresistível é não falar dela. Amém, irmãos? Aí tudo muda. Pastor, tem alguém que explicou isso de uma maneira mais clara? Tem. Apóstolo Paulo, em Atos capítulo 26, do versículo 13 em diante, ele falou assim, que a palavra de Deus veio sobre ele como um aguilhão. Versículo 14 diz que, caindo todos nós em terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Eu achei muito interessante esse versículo, porque em língua hebraica dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que não foi, em algumas versões você vai encontrar aramaico, por que não foi em latim? Porque Paulo falava latim. Por que não foi em grego? Porque Paulo falava grego. Paulo falava vários idiomas. Por que não foi? Porque hebraico era a língua materna de Paulo. Era a língua do coração de Paulo. Era a língua da sua infância. Deus sempre fala de um jeito que nos toca. Quantos estão me entendendo aqui, meus irmãos?
Como diz a W12, às vezes é um soco na boca do estômago que nos tira o ar. Às vezes é um abraço, como quem precisa de um ombro para chorar. Mas Deus sempre fala de uma maneira que nos toca. E aguilhão é uma vara com um ferrão na ponta, porque o apóstolo Paulo diz assim, ó. Então eu perguntei, desculpa aqui, versículo 14: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Aguilhões são ferros na ponta de uma vara. E naquele tempo, isso aqui é uma linguagem agrícola, naquele tempo se arava a terra com 2 bois, a máquina de arar atrás, e aquele que segurava o arado. E se um boi atrasasse o passo, diminuísse a velocidade, ele era ferido pelo aguilhão. Era para o boi lento responder mais rápido. Alguém está entendendo aqui? É uma metáfora, irmãos? Amém? Porque na Bíblia, quando ela fala e nós não correspondemos, é como se fosse Deus dizendo assim: você está resistindo à voz de Deus na sua vida, e é inútil essa luta. É como você brigar com um aguilhão, e nessa batalha quem vai se ferir é você. Jesus está dizendo assim: tem muita gente que ouve a sua voz, resiste à sua voz, e a sua voz é como ferroadas na sua consciência. Quantos estão feridos de tanto lutar contra o aguilhão? Com quantos Deus está falando, mas eles ainda resistem? Irmãos, não é profecia, é constatação. É assim que eu creio. Se Deus está ao seu encalço, não adianta correr, porque Ele corre mais rápido. Se Deus está no seu encalço, não adianta ficar escondido, porque Ele enxerga no escuro. Se Deus está ao seu encalço, Ele vai chegar até você. E se for preciso, Ele te para, Ele te quebra, até que no seu coração seja encontrada uma rachadura suficiente para passar a luz dele. E Ele então o toma para si. É isso que eu acredito. Eu acredito que Deus está dando checkmate em muita gente. Por isso eu pergunto: o que você vai fazer com o que você acabou de ouvir? A palavra de Deus ou nos muda, ou Deus não mudará o seu julgamento sobre nós. Eu queria mesmo que Deus agora pegasse algumas pessoas aqui. Eu queria mesmo agora que Deus viesse sobre você. Pegue o livro e coma-o. Que a palavra de Deus encontre morada na sua consciência hoje. Que Jesus, por sua graça, toque em você. Deus é bom, Jesus salva, a palavra de Deus é verdade. Mas ela também não vai ser só doce, ela vai ser amarga. Ela vai exigir de você atitudes e transformações e um estilo de vida diferente. Qual é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer quando a palavra de Deus fala com ele? É obedecer. Mas eu não entendo. Não, a pergunta não é essa. O ato corajoso é obedecer. Lembra que eu te falei? A palavra de Deus é tão profunda que às vezes ela não quer informar, ela só quer formar algo em nós. A palavra de Deus ela é doce, mas quando ela assenta no nosso estômago, ela é ingerida, ela gera uma inquietação. A Bíblia fere, a Bíblia restaura, a Bíblia consola. Eu queria que Deus nos vencesse hoje, irmãos. Como um soldado terrivelmente ferido numa batalha, eu queria que Deus nos ferisse hoje. Ferisse a nossa consciência. E como eu disse, a palavra de Deus ela é tão profunda, ela é tão imensa, que Deus, Ele decidiu falar conosco, não só através de uma linguagem direta. Ele decidiu falar conosco através de simbolismos, de metáforas.
para que a nossa imaginação pudesse, ministrada pelo Espírito, alcançar lugares que a linguagem direta não faz. Por exemplo, nós já falamos de comer o livro, nós já falamos que ele é doce, que ele é amargo, nós já falamos que o anjo estava com o pé direito sobre a terra e o pé esquerdo sobre o mar, nós falamos que tinha trovões, que o seu rosto era como o sol, nós falamos que a palavra é como uma espada afiada dos dois lados, nós falamos que a espada, que a Bíblia é como fogo e a palavra é como um martelo, nós falamos que resistir a ela é como dar coices contra um ferrão, um aguilhão. Nós falamos que pessoas têm coceiras nos ouvidos, outros têm corações obstinados. Você percebe a múltipla forma como Deus cria maneiras de nos mostrar o quão grande Ele é e o que a palavra dEle exige de nós. Porque a metáfora parece esconder, mas ela revela mais. Por exemplo, Salmo 18:31. Pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O que a palavra está dizendo? Que Deus é o que, irmãos? Deus é rocha. Não significa que você vai agora para uma pedreira adorar a Deus. Amém, irmãos? Não significa que você vai colocar agora uma pedra na sua sala de estar e vai adorar a Deus. Não é isso que o versículo está dizendo. É óbvio que você sabe disso. Mas Deus usou uma linguagem de tal maneira para nos levar numa profundidade que a linguagem direta não nos daria. Ele está dizendo que Deus é rocha, que Deus é confiável, que você pode pisar no que Deus diz, com os dois pés, sem medo. Você pode medir a profundidade do lugar onde Deus está, que é seguro. É isso que Deus está dizendo. Ele está nos dando, através da sua palavra, um conhecimento que jamais seria possível. Ele diz que confiar em Deus é um lugar seguro. Mas eu quero te dar algumas metáforas ainda. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diz assim: depois vi um grande trono branco. Vamos lá, gente, vamos lá. Liga comigo aí o imaginômetro, o seu CGI aí dentro. Vamos lá. Liga aí, vamos lá. Todo mundo ligou? Valendo. Vi um grande trono branco. Quem está vendo o grande trono branco? Quem está vendo aí? Gente, ninguém está vendo, só eu. Está vendo o trono? Gigante, branco. Está vendo, né? Ó, tem uma criança aqui, está vendo. Beleza. E aquele que nele estava sentado, ou seja, está vendo o trono e está vendo quem está sentado nele. É a palavra de Deus. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Presta atenção, irmãos. De novo, vem comigo. Tem um trono branco gigantesco lá na frente. E tem alguém sentado nele. Aí de repente você está indo na direção desse trono branco. A terra e céu fogem da presença dele. Terra passa pela sua esquerda dizendo vaza. E os céus passam pela sua direita dizendo assim, corre. Quem está vendo, irmãos? Quem está vendo isso, irmãos? Amém. E a Bíblia diz que não se encontrou lugar para céus e terra seguro diante desse trono. Agora vamos lá, irmãos. O que Deus quer falar conosco? Bem, irmãos, se terra e céu fogem da presença desse trono, céu não pecou, terra não pecou, eles são imensos, são poderosos, são gigantescos, fogem da presença de... O que eu vou fazer? Um pecador com coração depravado como o meu, cheio de boas intenções em fazer coisas erradas, viu? Vou estar na presença desse trono e desse ser. Com que cara eu me apresento dentro desse ser que é tão santo, tão poderoso, tão imenso, tão indescritível que terras e céu fogem da presença dele. Sabe o que a palavra está nos levando? A conhecermos quem Deus é, irmãos. A palavra está nos levando a um lugar que nada em nós poderá nos salvar. Ou estamos escondidos na pedra fundamental que é Cristo, ou teremos que enfrentar um trono que desfaz o universo apenas com a sua presença.
eu não entendi o texto. Não, não é para entender, é para experimentá-lo. Vamos lá, meus irmãos. É para você experimentar a grandeza, o gigantismo, o absurdo que Deus é. Deus é tão grande, tão imenso, tão indescritível, que céus e terra fogem da sua presença. Irmão, como é que um ser humano vai estar diante desse Deus sem a única salvação da sua vida, que é Jesus Cristo de Nazaré? Eu não tenho a menor ideia da coragem que uma pessoa tem, de onde ela tirou que ela vai enfrentar esse Deus. Ou ela acredita que esse Deus vai dar um desconto para ela na eternidade, por causa de seus pecados. Mas eu quero terminar com a última metáfora. Ela está lá em João 6. João 6,49. A palavra de Deus é extraordinária. É Jesus falando agora. Pessoal do ministério, por favor, pode subir. Olha só, irmãos. É Jesus dizendo: os pais de vocês, imagine Jesus falando, os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Imagine Jesus falando, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Da mesma maneira que você vê um trono cheio de justiça, você precisa ver também o pão que pode ser comido, como o pão da vida eterna. Essa é a palavra de Deus. É o Jesus ingerido, crido dentro de nós. O plano de Deus é esse. Não é só doçura, porque senão a gente cria uma caricatura da palavra de Deus. Mas não é só amargura, porque senão a gente acaba com a esperança. O plano de Deus precisa ser inteiro. O plano de Deus, ele condena, ele salva. O plano de Deus, ele fala que estamos mortos, mas ele oferece vida. Tem alguém aqui, meus irmãos? Esse é o plano de Deus. O plano de Deus diz que nosso coração está perdido, mas em Cristo ele pode ser restaurado. Esse é o plano de Deus. É o agridoce da palavra de Deus em nossos corações. É a mudança que Deus quer fazer em nossas vidas. É sentença de vida, mas também é sentença de morte. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém lê a Bíblia. Ninguém lê a Bíblia. Vamos lá. Ninguém lê a Bíblia, sabe? Se não colocar seus músculos, ligamentos, mente, olhos, orelhas, leitura, adoração, meditação e até o estômago. Ninguém lê a Bíblia por inteira. Se apenas ouvir, se apenas anotar. Não, nós temos que comer, nós temos que ruminar essa palavra. Até porque, em última instância, a nossa vida é matéria a ser formada. O que é isso? É que a cada dia que Deus nos toca, nós podemos ser mudados. Se alguém te disse que você é um diamante de Deus, errou. Se alguém te disse que você é um homem que Deus fez você como uma pedra, errou, não é bíblico. Irmãos, depois que um diamante é lapidado, ele não pode retornar mais. Ele perdeu a capacidade. Depois que uma pedra é lapidada, ela não pode mais ser flexível à sua forma antiga. Depois que uma pedra é deteriorada, ela já foi, perdeu. Não tem mais. Nós não somos nada disso. Sabe o que nós somos? Nós somos barro.
vasos de barro. Sabe por quê? Pedra não tem segunda chance, diamante não tem segunda chance, mas barro tem, vaso tem. É por isso que Jesus diz que nós somos vasos de barro, com um presente dentro de nós, a palavra dele. E o nosso destino é ser iguais ao nosso irmão mais velho, Jesus. Está lá em Romanos 8, 29. Porque Ele, de antemão, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. O ser humano não nasce perfeito e se desfaz. Não, ele já nasceu na imperfeição. Mas nessa imperfeição ele é matéria moldável, ele é matéria a ser formada. O mais próximo de sermos salvos não é sermos parecidos com um diamante, mas com um vaso quebrado. Porque a vocação do barro é ser maleável diante de Deus. É por isso que, acho que foi Davi, no Salmo 139, eu acho que foi Davi, ele diz: graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Não é só a obra da gestação, isso é a forma como Deus age em nossa vida. Somos barros que quando ouvem a palavra de Deus, somos restaurados. Amassados? Sim. Quebrados? Sim, quebrados. Porque alguns de nós chegamos a um estado que Deus não pode mais utilizar aquilo, Ele quebra. E aí está tudo terminado? Não, Ele junta. Umedece Ele com o seu Espírito e refaz. O barro, ele aceita ser modelado. Pedras são resistentes, inflexíveis. Irmãos, só existe possibilidade de recomeço para o barro. É por isso que a palavra de Deus virá com tantas informações sobre a sua vida. Sobre sua vida, não sobre a minha, sobre a sua. Porque quando Deus fala, Ele fala de forma pessoal comigo. Ele fala no português e no meu cotidiano, como Ele falou no aramaico e no hebraico com Paulo. Ele fala na nossa língua, não precisa de tradução, não precisa de ninguém, você ouve e Deus está falando. Mas para isso, irmãos, coma cada vez mais a palavra do Eterno. Experimente. Hoje é um culto onde as crianças participam conosco. E é interessante que a pastora Ellen falou assim para mim assim: Ricardo, dá para você pregar mais simples domingo? Eu falei: é difícil, né, Ellen? A simplicidade é reduto dos gênios, né? Aí eu falei assim: não sei. E eu ia pregar Isaías 53 aqui. Talvez colocaria os 5 pontos mais fáceis para as crianças verem. Aí quando eu cheguei amanhã eu vou falar para comer a Bíblia, irmão. Eu falei: pronto, será que essas crianças vão entender? Irmão, eu não tenho preocupação. Sabe por quê? Porque durante o dia todo Deus tem tocado no coração do grande e do pequeno. Porque honestamente a Bíblia não foi feita primeiro para informar. Ela foi feita para nos afetar. Uma criança, no primeiro culto, ela olhou para mim e disse assim: eu quero esse Jesus. Eu falei: e você entendeu? Ele disse: entendi. Ele balançando a cabeça para mim o tempo todo, dizendo assim: eu entendi, Ele é meu Salvador. Aí eu orei, aí no final do culto ele falou assim: pastor. Aí eu desliguei o microfone, cheguei bem pertinho dele, ele disse: que foi? Quer comer mesmo a Bíblia?
Irmãos, eu jamais, em toda a minha existência, eu vou julgar que aquela criança não entendeu a mensagem do Evangelho. Mas ele não entendeu tudo, mas ele experimentou. Ele foi afetado pela palavra que desceu até ele, irmãos. Desceu aqui nele. A palavra foi ingerida. E às vezes a gente não quer que as nossas crianças experimentem esse amargor, né? Esse amargo. Essa semana num discipulado, uma mãe falou assim: pastor, você acredita que aconteceu comigo? O meu filho de 12 anos, depois de tanto tempo na igreja, chegou para mim essa semana e disse assim: mãe, eu não sou salvo. A mãe chegou para ele assim: é salvo sim, nunca repita isso mais. Você é salvo sim. Eu falei: estragou tudo. Estragou tudo. Acabou de convencer o menino daquilo que ele não é. Só falou assim: vai apanhar se falar isso de novo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se não gerar acidez no estômago, não é palavra de Deus. Tem alguém aqui? Não. Quem está feliz aqui, irmão? Como é que você está feliz se até agora eu só bati em nós? Mas é isso. E eu termino agora, fica de pé. É o sentimento mesclado dentro de nós. Deus revela quem eu sou, mas Ele também revela quem Ele é. É doce, é amargo, é agridoce, mas é Deus. E no final das contas, sabe o que? A gente saiu amando muito mais. É por isso que a palavra de Deus precisa vir como ela é. E eu oro agora para que o Espírito Santo traga um conhecimento e uma revelação sobre sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos e deixasse Deus agir sobre sua vida agora.